Vamos lá, gente. Você quer ouvir Deus falar com você de verdade? Posso soltar com vontade o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês? Pode soltar mesmo? Então, como sempre, vamos começar conversando. Eu quero saber quem aqui tem ou já teve em algum momento um personal trainer te acompanhando que era um personal faca na caveira. Aquele que bota pressão em você. Quem já teve ou tem? Levanta a mão. Já teve, Fernanda? Já teve, né? Quem mais teve aí, ó? Gilberto teve também, Gilberto? Tem uns caras que é faca na caveira, parece que são inimigos que querem nos machucar. Eu tenho um irmão aqui da igreja que durante um tempo ele ficou sendo personal meu e mais de um grupo de pessoas, e quando a gente estava lá no treino, ele tem um tipo de exercício que ele faz, que eu imagino que esse exercício foi criado no inferno. Chama-se afundo. E ele faz você ir e voltar em uma distância longa, no afundo, e quando você pensa assim, acabou. Aí ele fala, agora é hora de subir e descer a escada. Um dia, esse cara pegou tão pesado, que eu orei de manhã. Senhor, eu tive de manhã clamando, e o Senhor logo coloca o Satanás na minha frente. Um personal trainer, ele parece que é um inimigo, mas não é. Ele está ali, e você paga ele, para ele tirar o melhor de você. Isso vai colocar pressão na sua vida. Ele parece um inimigo, mas não é, é um amigo. Um amigo que você paga. Agora, preste atenção. Existem inimigos que você não precisa pagar. E eles colocam pressão em você para você crescer. Não são amigos, são inimigos. E tudo o que acontece com a pressão desses inimigos, se você souber trabalhar, isso vai trazer benefícios para você. Por isso Deus colocou no meu coração essa mensagem a compartilhar com os irmãos essa noite. O valor de um inimigo. Você quer ouvir mesmo essa palavra? Diga aleluia. Pastor, eu estou precisando de amigo, não estou precisando de inimigo. Tem gente que está precisando de inimigo. Tem gente que tem inimigo, mas você precisa saber a maneira certa de trabalhar com esse inimigo, valorizando o poder do inimigo. Vamos ler a palavra de Deus? Salmo 23, versículo de número 5. Salmo 23, 5 diz: preparas para mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e que o meu cálice transborde. Prepare para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Esse texto, ele está escrito em um dos salmos mais lidos do mundo, o Salmo 23. E ele está falando sobre inimigos. Ele está falando sobre uma oração feita
por Davi para que os inimigos estivessem sentados avaliando a mesa que ele estaria desfrutando, que foi colocada por Deus. Coloque a mão no coração, feche os olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento nas tuas mãos, é o momento da sua palavra e nós honramos o Senhor e a sua palavra. Por isso fala conosco e usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos. Que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. O que é um inimigo, irmãos? Um inimigo é aquele que luta a todo custo para te prejudicar. O que é um inimigo? O inimigo é aquele que muitas vezes tem como objetivo te atacar e te atingir. Um inimigo, ele se levanta sem motivo, muitas vezes, de uma forma implacável para te perseguir. E te persegue sem que você faça nada contra ele. Te persegue gratuitamente. Eu quero saber se você tem um inimigo em alguma área da sua vida. Quem, fazendo uma avaliação agora, pode identificar e dizer: pastor, eu tenho alguns inimigos. Levante a mão e diga: ai. Eu quero saber se você tem algum inimigo no seu ambiente de trabalho. Pode ser um colega lá, que a todo custo ele tenta te prejudicar, te persegue. Lá no seu local de trabalho, pode ser um chefe de outro setor, ou do seu mesmo. O objetivo é te prejudicar. Você tem um inimigo no seu ambiente de trabalho? Se você não tem, eu vou dizer para você que na Bíblia conta a história de uma mulher que tinha uma rainha chamada Esté. Esté tem ali no seu reinado uma autoridade que estava em uma posição de evidência no reinado, servindo ao rei, e o objetivo dessa autoridade era atacar e atingir todo o povo judeu, incluindo a rainha Esté. É um inimigo dentro do ambiente de trabalho. O nome dele era Amã. Na família você tem inimigo? Quando fala na família, alguém, pastor, na família? Eu não tenho inimigo da família. Talvez você não tenha, mas José teve. A Bíblia conta a famosa história de José, que foi traído pelos seus próprios irmãos. A intenção real dos irmãos de José era assassiná-lo. Quem é que pensa isso de alguém e trama isso contra alguém? É um inimigo. E esses inimigos que José tinha eram inimigos da sua própria família. Você tem dentro da sua família alguém que vira e mexe e se levanta para querer te prejudicar? E na igreja? Você tem algum inimigo na igreja? Pastor, aí pegou pesado. Na igreja não tem, na igreja não dá para ter inimigo. Talvez você não tenha e está tudo certo.
Mas Jesus tinha um inimigo na igreja que ele começou. Jesus começa a igreja com 12 homens, a qual ele chama de discípulos. E um desses 12 homens que fazia parte da igreja que Jesus começa, um deles era um inimigo. Eu quero saber quantos de vocês já identificaram depois dessa introdução que tem alguns inimigos. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Pastor, por que glória a Deus? É porque você que tem um inimigo precisa parar de reclamar dos inimigos e começar a agradecer a Deus pelos inimigos, pois os inimigos, eles nos aproximam do propósito de Deus para a nossa vida. Os inimigos, eles aperfeiçoam a nossa fé. Os inimigos, eles nos fazem crescer. Os inimigos, eles fazem o poder de Deus se manifestar em nossa vida. Então, de uma vez por todas, pare de reclamar dos inimigos e comece a agradecer a Deus pelos inimigos. A agradecer a Deus pelos inimigos. Você pode agradecer a Deus aqui, mesmo que seja sem entender nada, e falar: tá louco isso, pastor? Faz sem entender nada. Não dá, pastor. Como assim eu vou agradecer pelos inimigos? Você vai entender. O valor de um inimigo. Se você quer experimentar um avanço e um crescimento extraordinário na sua caminhada, vai ser preciso você entender o valor de um inimigo. O inimigo, ele tem valor porque ele revela a grandeza do propósito de Deus. Ele revela a grandeza do nosso futuro. Ele revela a grandeza da nossa missão. Quanto maiores e mais inimigos você enfrenta, maior é a missão que Deus tem com você. Você quer ver um exemplo? 1 Coríntios 16, versículo de número 9. O apóstolo Paulo, ele diz: porque uma porta pequena, foi uma porta pequena? Eu quero que você participe comigo. Foi uma porta? Ele diz o seguinte: olha, uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos inimigos. Abriu para mim uma porta grande, só que junto dessa porta grande existem muitos adversários. Junto dessa porta grande existem muitos inimigos. Posso falar uma coisa para vocês? Alguns estão aqui essa noite em uma posição de honra e de exaltação, porque lá no seu passado Deus colocou na sua vida um inimigo, e esse inimigo, ele fez você crescer e está na posição que você está hoje. Você só está onde está hoje porque lá atrás apareceu na sua vida um inimigo. É só você olhar um pouquinho para trás. Vamos olhar a vida de Davi. Davi só se tornou quem se tornou porque ele enfrentou um inimigo. O que seria de Davi sem Golias, irmão? O que seria de Davi sem a perseguição implacável que ele sofre de Saul? E o que seria de José? José chega à posição de maior autoridade, da maior potência mundial da época. E ele chega nessa posição de autoridade, porque lá no início da sua caminhada, ele tem dentro da sua casa inimigos que se levantam contra ele. O que seria de José se não fossem os inimigos?
José não enfrenta inimigo só dentro da sua casa, José enfrenta inimigo lá no seu ambiente de trabalho. A esposa do Potifar começa a tramar e armar contra ele. Mas se José não enfrenta esse inimigo no seu ambiente de trabalho, ele não chegaria na posição que chegou. Diga comigo a importância de um inimigo. O inimigo é importante porque ele nos tira da zona de conforto, irmão. Quando estamos enfrentando inimigos que se levantam com disposição para nos atacar, nos perseguir e nos atacar, essa é a hora que nós começamos a orar mais. Na hora que começa a levantar perseguição contra você no seu ambiente de trabalho, você está começando a correr risco, as pessoas estão tramando contra você, o que você começa a fazer? Eu vou jejuar. Inclusive Deus está falando com alguém aqui que está na hora de jejuar, aleluia. Um inimigo se levanta, e isso me tira da zona de conforto, faz eu buscar mais a Deus, faz eu trabalhar com mais empenho. Quando você vê gente te perseguindo, você fala, deixa eu trabalhar mais, eu não vou dar bobeira. A Esther, quando ela vê a armação de Amã para querer destruir os judeus, e automaticamente ia destruir a vida dela, porque ela era uma judia, a Bíblia diz que a Esther, ela convoca o povo judeu inteiro, para que eles tirem 3 dias de jejum e de consagração. E por que ela coloca todo o povo judeu em 3 dias de jejum e de consagração? Porque se levantou um inimigo. O inimigo vai tirar a gente da zona de conforto, irmão. E essa zona de conforto que você vai sair, ela vai levar você para outro nível. Você está querendo entrar em uma nova fase na sua vida? Entrar em um novo nível de experiências com Deus? Então fique preparado, porque vai aparecer na sua frente inimigos. Eu pensei que alguém fosse dar aleluia, nem minha esposa deu. Poxa vida, guitarrista, puxei saco seu para ver se você me ajudava. Você não quer entrar em outro nível? Eu lembro que nós, há um tempo atrás, estávamos numa reunião de pastores, e eu preguei uma mensagem, Fábio Batista, que eu disse, no meio da mensagem, na minha oração, Senhor, eu não quero mais os mesmos inimigos que eu estou lutando hoje. Eu quero inimigos maiores. E aí tinham 2 pastores que olharam com o olhão arregaladão, como assim? Eu não estou aguentando com os inimigos agora? Mas é porque se você quer entrar em uma fase maior, você vai ter que enfrentar um inimigo maior. É entender o valor de um inimigo. Ele nos tira da zona de conforto, tirou Pedro. Quando Pedro cura um paralítico, ele e João, em Atos capítulo 4, os religiosos começam a perseguir Pedro. Começam a perseguir Pedro e João. E ali, naquela perseguição, se você olhar o final do capítulo 4, versículo 11, se eu não me engano, Pedro faz uma oração e fala, agora que eles estão nos perseguindo, Senhor, eu oro e te peço, me concede mais ousadia para eu pregar corajosamente a sua palavra e orar para que mais pessoas sejam curadas, transformadas e libertas. Eu vou sair da zona de conforto, porque os inimigos estão se levantando para querer me fazer parar. Sabe por quê? O inimigo é valioso. Nós precisamos valorizar os inimigos, porque os inimigos nos ensinam a depender de Deus. Existem inimigos que eles são tão grandes, eles geram preocupação e medo, porque você se vê pequenininho diante da força de alguns inimigos que estão te perseguindo. E numa situação como essa, não dá para lutar
com a força do nosso braço. Como eu disse na questão do trabalho, você pode estar com um inimigo que ele tem muita autoridade sobre a sua vida. E ele tem muita influência sobre situações que podem afetar você, e você não tem força nenhuma. Então o que eu faço numa situação como essa? O inimigo vai fazer eu esquecer de lutar com a força do meu braço e colocar a minha dependência total em Deus. Isso acontece com Israel no tempo de Gideão. Israel tinha um grande inimigo chamado midianitas. Todo ano, quando Israel estava no tempo de colher o que ele tinha semeado, a Bíblia diz que os midianitas invadiam o arraial e roubavam tudo o que ele estava para colher. Todo ano a mesma coisa, durante 7 anos assim. Um inimigo roubando, o inimigo prejudicando Israel. Deus então diz para Gideão: Gideão, você vai livrar Israel desse inimigo. É mesmo? Você é varão valoroso, você não é esse covarde que você pensa que é. Você vai lutar contra esse grande inimigo, os midianitas. Então tá bom, Senhor. O que Gideão faz? Ele começa a levantar o exército de Israel. E ele levanta 1.000 homens, 2.000, 5.000, mais de 20.000 homens. Agora nós vamos para a batalha contra esse inimigo. E Deus fala: não, Gideão, você não vai com essa quantidade de homens, você vai diminuir. E diminui uma vez, diminui 2 vezes, até que Gideão sobra com apenas quantos homens, irmãos? Então eu vou lutar contra esse grande inimigo dos midianitas com apenas 300 homens. É isso mesmo, Gideão. É porque eu quero te ensinar todo o meu povo, de que existem inimigos que vocês não vencem com a força do seu braço. Existem inimigos que vocês vencem com a dependência total a mim, a dependência total a Deus. Você está enfrentando um grande inimigo e se vê pequenininho? Deus está falando: seja totalmente dependente de mim, seja totalmente dependente do meu agir nessa causa, do meu agir nessa situação. Esquece a sua sabedoria, esquece a sua influência, esquece o seu dinheiro, esquece a força do seu braço. Seja totalmente dependente do meu agir para te dar vitória sobre esse inimigo. Aleluia. Um grande inimigo nos força a ser dependente de Deus. Qual o outro benefício de ter um inimigo? É porque um inimigo, ele prova a autenticidade da nossa fé. Nós precisamos ser provados na nossa fé para validar se estamos preparados para a próxima fase. A nossa fé precisa ser provada no pequeno para passar o recado para o céu, que nós estamos preparados para o grande. Prova disso, Jesus, Mateus capítulo 4. Jesus está começando o seu ministério e ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Sim ou não? Jesus começa a caminhada de jejum no deserto a ser tentado pelo inimigo. E nessa tentação que ele está passando com o inimigo no deserto, ele está sendo provado. Provado para entrar na nova fase. Alguns hoje estão passando
por uma fase de deserto, e nessa fase de deserto, você ainda tem um inimigo te perseguindo. Implacavelmente te perseguindo. Pastor, é isso mesmo. O que está acontecendo? Deus, Ele está provando a sua fé para levar você para um outro nível. Para você estar preparada para o outro nível, para você estar preparado para o outro nível. O que eu tenho que fazer? Você precisa permanecer firme igual Jesus permaneceu. Não caia na cilada do inimigo, não caia na armadilha do inimigo, não pare no meio do caminho, não desista do seu propósito, não esfrie na caminhada, mas permaneça fazendo o que Deus chamou você para fazer, mesmo que o inimigo esteja atrás, porque logo, logo você vai ser vitorioso pisando na cabeça do inimigo. Como Jesus fez, você vai pisar na cabeça do inimigo. Alguém pode dar um brado de exaltação aqui? Então diz que logo que Jesus é passado pela prova do deserto, Mateus capítulo 4, versículo 11, o que acontece? Bota o versículo 11 para a gente aqui. Então, troca o diabo pelo inimigo. Então o que fez? E vieram os anjos de Deus e fizeram o quê? Está preparado, Jesus? Agora entre numa nova fase, porque você conseguiu vencer a pressão do inimigo. O inimigo nos leva para um outro nível, provando a nossa fé. O inimigo proporciona em nós maturidade, desde o finalzinho do ano passado. Deus já tinha falado comigo: prepare o povo, 2025 vai ser o ano onde eu vou levar toda a igreja a um grande nível de maturidade. Então, se eu quero entrar em um nível maior de maturidade, eu vou precisar de enfrentar, diga para o seu vizinho, muitos inimigos. Ai, ai, ai. O inimigo proporciona para nós maturidade. Foi o que aconteceu com Paulo. Em 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo faz uma declaração de maturidade que para mim ela é o concurso. Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Mas chegou uma hora que eu deixei as coisas de menino, ou seja, eu vivi maturidade. O que fez Paulo deixar as coisas de menino e se tornar um homem mais maduro? Sabe o que fez Paulo se tornar um homem mais maduro? Os inimigos que ele enfrentou no meio do caminho. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos, preste atenção nisso, nos gloriamos. Em que ele está falando ali? Vou traduzir para você. Quando ele diz nos gloriamos, ele está dizendo: eu fico feliz, entusiasmado e dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus. E ele dá glória a Deus pelo quê, meu irmão? E quem era que gerava as tribulações no meio da caminhada de Paulo? Então eu dou glória a Deus e me alegro nas tribulações que são geradas pelos inimigos, porque eu sei que a tribulação ela produz
paciência. Verso 4, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Eu estou preparado para coisas maiores, para o futuro glorioso que Deus um dia me prometeu, porque eu fui preparado em maturidade pelos inimigos que apareceram no meio do caminho. Se você olhar, Davi, ele adquiriu a maturidade para se tornar o grande rei que se tornou com os inimigos que ele enfrentou. Um deles, o mais terrível, o seu próprio líder, Saul. Saul perseguia Davi a troco de nada. Sabia que existem inimigos que perseguem você a troco de nada? Não dá nem para entender o que passa na cabeça de algumas pessoas. Você fica na dúvida, está me perseguindo assim, por quê? O que eu fiz? Fala se às vezes vem uma crise dessa para você. Diga, ai. O que eu fiz? Mas Saul persegue Davi implacavelmente, e essa perseguição de Saul a Davi faz Davi ter equilíbrio, gerar estabilidade emocional, para um dia aguentar as pressões que um grande rei precisa aguentar. Se nós falamos de Davi, por que não usar também o grande exemplo de José? José, ele teve cada inimigo que ele enfrenta como um professor. Ele chegou na posição que chegou porque os inimigos que passam na vida dele, inimigos dentro de casa, inimigos no ambiente de trabalho, inimigos que são falsos amigos, mas que na verdade são inimigos, tudo isso gera maturidade em José para ele se tornar governador do Egito. Os inimigos que José teve foram professores que o preparou para a grandeza. O valor de um inimigo. Porque o inimigo, ele tem valor. Isso aqui agora é sério demais. Você está preparado? Eu posso falar aqui agora? Por que o inimigo tem valor? O inimigo tem muito valor porque só um inimigo vai revelar quem são os verdadeiros amigos que eu tenho. Vou aplaudir. Irmão, um inimigo, um grande inimigo, ele vai te mostrar quem são os seus verdadeiros amigos. E tem gente que você chama de amigo toda semana, mas é seu inimigo. E você só vai descobrir isso a hora que um gigante aparecer na sua frente para se levantar para te atacar. Vamos ver isso na Bíblia? Neemias, ele está cumprindo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Reconstruir a sua terra natal. Reconstruir Jerusalém que havia sido destruída pelo inimigo. Então ele sai da posição, olha como, mais uma vez, um inimigo, ele tira a gente da zona de conforto. Neemias está na posição de copeiro do rei, tudo tranquilo no palácio, até que os inimigos destroem a sua terra natal, destroem todos aqueles que eram parte da família de Neemias. E quando o inimigo destrói a sua terra natal, ele sai da zona de conforto e fala: eu vou voltar para a minha terra natal, vou botar a mão para reconstruir tudo aquilo que o inimigo destruiu. Ele começa a trabalhar. Esse era o propósito de Deus para a vida dele.
E nesse trabalho de reconstrução de Neemias, olha o que acontece com Neemias, que está acontecendo com algumas pessoas aqui, eu sei que está. Olha só. Sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos, quando ouviram os nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo eu não tinha colocado portas nos portais. Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses homens, eles ouviram que Neemias estava avançando. Neemias estava crescendo. Eles ouviram isso. E quando eles ouviram isso, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer para Neemias: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Vamos estar junto para a gente tomar um café. Vamos estar junto para a gente fazer um churrasco. Vamos comer uma pizza. Pô, pastor, você fala isso direto. Mas eu não posso deixar de falar isso também. Vamos reunir. Mas no final da história, eles estavam querendo fazer o quê? O que eles estavam querendo fazer? Inimigo disfarçado de amigo. Você precisa descobrir quem são os seus verdadeiros amigos e quem é o inimigo disfarçado de amigo que está perto de você. E sabe quando que você vai descobrir isso? A hora que se levantar um inimigo grande para te atacar. Na hora que se levantar um inimigo grande para te atacar, você vai descobrir quem são os verdadeiros amigos e quem é o falso amigo que só comia pizza com você querendo te atacar por trás. Incomoda o seu vizinho e fala: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Fala para ele. Posso continuar, irmãos? Aleluia! Posso continuar? Jesus está indo em direção ao seu propósito. Qual era o propósito de Cristo? Jesus veio com o propósito de ir para a cruz para salvar a humanidade. E no meio do cumprimento do seu propósito, o diabo olha e fala: ele está indo em direção ao plano de Deus para a vida dele. Só que o diabo não sabia qual era o plano. Ele só está vendo Jesus ir. Ele só está vendo Jesus avançar e fazer maravilhas, milagres, pregar o evangelho do arrependimento. E ele está vendo, e quando ele vê aquilo tudo, eu preciso levantar do lado de Jesus um inimigo. Por quê? Porque queria parar o propósito de Deus. Então o diabo levanta um inimigo. E como é o nome mesmo desse inimigo? Vou contar a história para você aqui para trazer lembrança à sua memória. Na hora que o diabo ele toma o coração de Judas Iscariotes para que ele se tornasse um inimigo, Judas vai em direção a Jesus, depois de ter já combinado com os romanos e recebido 30 moedas de prata. E quando ele chega perto de Jesus, ele faz com Jesus aquilo que os amigos costumam fazer. Fala para o seu vizinho: um amigo
pode ser um inimigo disfarçado. Quem é que está beijando no seu rosto? Pastor, para com isso. Eu estou mostrando para você um valor. O valor de um inimigo. Um inimigo, ele é valioso demais. Porque ele vai fazer manifestar quem são os verdadeiros amigos. Olha o que diz Provérbios 17, versículo de número 17. Em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que nasce quem? Existem amigos, irmãos, que eles nem dão muito beijo no seu rosto. Eles nem aplaudem muito você. Mas na hora que você passa o aperto e a angústia, eles correm para estar do seu lado. A Bíblia conta a história de um verdadeiro amigo que Davi teve. Quem foi esse verdadeiro amigo? Esse verdadeiro amigo foi Jonatas, filho de Saul. E sabe quando aparece essa verdadeira amizade de Jonatas com Davi? Quando Saul tinha preparado uma emboscada para matar Davi. Já estava tudo preparado. Davi ia morrer. Saul preparou tudo. Só que não deu certo, sabe por quê? Porque na angústia nasceu um verdadeiro irmão. Jonatas chama Davi e fala para Davi: Davi, não vai por esse caminho, porque o meu pai, ele está preparando uma cilada para te matar. Eu sou filho de Saul, mas sou seu verdadeiro amigo. Por que o inimigo tem valor? Um inimigo tem valor porque ele proporciona unidade entre os verdadeiros amigos. Da mesma forma que ele faz aparecer os inimigos, um inimigo proporciona unidade em quem é amigo de verdade. Quando eu era adolescente, eu acompanhava o meu pai quando ele ia para um churrasco que tinha em um bar perto da minha casa. Todo domingo tinha churrasco nesse bar. E eu acompanhava o meu pai. Aquele churrasco, vira e mexe, tinha pancadaria, o pau quebrava. Porque a galera ia para o futebol de manhã, acabava o futebol, eles reuniam nesse bar para fazer churrasco, todo mundo enchia a cara, e depois de todo mundo com a cara cheia, o pau quebrava, pancadaria geral. Alguém lembra de uma situação assim que acontecia perto da sua casa? Todo mundo. Só que ali nesse bar tinha uma família de 8 irmãos. Esses irmãos, eles brigavam tanto um com o outro, e xingava, e fazia escândalo na rua, e ficava de mal, mas ô famíliazinha para brigar um com o outro. Brigavam muito um com o outro, mas se desse uma confusão no futebol ou no churrasco, e alguém se levantasse contra um daqueles 8, os 8 se unia e virava um trator. Alguém já viu isso acontecer? Diga aleluia. Verdadeiros amigos se unem quando os inimigos se levantam. Mesmo que tenham diferença. Você quer ver na Bíblia amigos que se unem quando o inimigo se levanta? Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei lança um decreto e diz: ninguém pode adorar a outro Deus que não seja o Deus, a estátua que eu levantei. E Sadraque, Mesaque e Abidnego falam: não vamos adorar.
Não vamos ceder a isso não. Então, se não ceder, tem um decreto, vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eles prendem Sadraque, Mesaque e Abidnego e estão preparados para lançar eles na fornalha. Eram 3, eram quantos, irmãos? Alguém ali poderia dizer, eu não vou entrar nessa não, vai vocês 2 e eu vou ficar aqui, ó. Morrer na fornalha? De jeito nenhum, não vou. Mas esses caras eram verdadeiros amigos. Se é para ir para a fornalha, nós vamos junto. Se é para passar pela pressão e perseguição, nós vamos sofrer perseguição e pressão junto. E se é para Deus dar livramento para nós, nós vamos sofrer livramento junto. Pergunta para o vizinho da direita ou da esquerda assim, você está junto comigo mesmo na hora que eu enfrentar a fornalha? Pergunta para ele. Fala assim, olha lá, hein? Olha lá, hein? Você quer ver outra situação? Paulo e Silas. Eles estão pregando o evangelho. E por pregar o evangelho, eles tomam uma surra. Eles apanham. E começam a dar chibatada neles e ainda lançam eles dentro da prisão. Os 2, Paulo e Silas. Pensa se o Silas não podia ter dado para trás. Vou ficar apanhando aqui? Paulo que é o que fala, eu só estou do lado? Vou voltar para casa e ficar pianinho, não vou me meter nessa história não. Pois é. Paulo e Silas, verdadeiro amigo. Se é para apanhar, a gente vai apanhar junto. Se é para tomar chicotada, vamos tomar junto. Se é para ir para a prisão, nós vamos para a prisão junto. Mas também, na hora que Deus botar o banquete na presença dos nossos inimigos, nós vamos desfrutar o banquete juntos. Verdadeiros amigos sofrem juntos e glorificam a Deus juntos. Aleluia! Bom, então vamos agora para a cereja do bolo. Vocês estão preparados? Eu posso continuar aqui? Quais são os benefícios de um inimigo? O inimigo, ele é importante, porque ele se torna uma plateia para a manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. É por isso que o Salmo 23, Davi ora dizendo, põe para mim, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos. Aquilo que você chama inimigo, Deus chama de plateia. Vou provar? Êxodo capítulo 14. O povo está saindo da escravidão do Egito. Faraó babando para destruir a vida deles com seus soldados. O povo sai correndo porque o inimigo estava vindo furioso. Tem gente que está aqui que o inimigo está furioso atrás de você. Diga ai, ai, ai. E eles caminhando e o inimigo furioso atrás. De repente, eles param diante do mar. E Moisés fala, como é que a gente vai fazer aqui? Senhor, o povo está aqui reclamando. O que eu faço? E Deus fala para Moisés, Moisés, você precisa usar essa vara que está na sua mão. Pega essa vara, toca nesse mar e dá só uma ordem para o povo. Diga para eles esquecerem o inimigo que está lá atrás e olhar para frente e começar a marchar. E olhar para frente e começar a marchar. Esquece o inimigo que está lá atrás e olha para... Mas Senhor, eles estão furiosos. Senhor, olha a cara do faraó, ele está babando. E são muitos, os soldados são muitos, os carros são muitos, é muito inimigo que está atrás de nós, são muitos inimigos. Ô Moisés, toca com a vara no mar, manda o povo marchar, porque o que você está chamando de inimigo,
vai ser a plateia que vai ter que aplaudir o milagre que eu vou fazer em vocês, andando a pé enxuto pelo Mar Vermelho e atravessando até chegar do outro lado. O que você chama de inimigo, Moisés, eu chamo de plateia. Plateia. Ô irmão, você está preocupado demais com os inimigos. Sabe o que Deus está falando para você? Esquece os inimigos e deixa ele lá atrás, mesmo que eles estejam babando atrás de você. Tão somente usa o cajado, que é a sua fé, e olha para frente para marchar, porque esses inimigos vão ter que olhar você no banquete que Deus vai colocar para você, uma mesa na presença dos seus inimigos. Você quer ver mais uma? O rei Nabucodonosor, ele cercou de todos os lados, para que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles fossem envergonhados. E botou os seus soldados ali, à volta da fornalha, para que a vergonha e a humilhação de Sadraque, Mesaque e Abidnego pudesse espalhar sobre todo o seu reinado. E ele então ia falar: olha o que acontece com quem desobedece um decreto do rei. Estavam todos os inimigos à volta da fornalha. O que eles eram? Diga, inimigos. Então olha o que acontece. Daniel capítulo 3, a partir do verso 24. Acompanhem comigo a leitura. Daniel 3, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E ele falou e disse para os capitães: nós não lançamos ali 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram para o rei: é verdade, rei. E respondeu ele e disse: por que eu estou vendo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses? Por que eu coloquei 3 e eu estou vendo 4? É porque Deus está colocando para esses 3 uma bandeja na presença dos inimigos. É por isso que está ali dentro aquele quarto, Nabucodonosor. É por isso que está ali dentro aquele quarto. Mas olha só, acompanha aqui que vai ficar melhor. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e ele falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai aí e venham. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapais, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem sobre o seu cabelo da sua cabeça, nem tinha queimado a eles, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O inimigo está torcendo para ver você destruído, machucado, prejudicado. Deus vai proteger você nos todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Deus vai proteger e guardar você em nome de Jesus. Pode agradecer a Ele. Mas olha o que acontece mais. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. O mesmo anjo que Deus enviou para livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele está enviando essa noite para livrar você da perseguição que estão levantando contra ti naquele local de trabalho, da perseguição que estão levantando e aquele conluio aonde estão tramando contra você. Deus está enviando o anjo para dar para você livramento. Aleluia. Então, verso 29 e 30. O rei fala assim: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Uma mesa na presença dos meus inimigos. Uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso aconteceu outra vez com um amigo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel. Daniel levanta uma calúnia para fazer Daniel parar de orar, desviar ele do propósito. Por causa de inveja, o inimigo está levantando calúnia para desviar você do seu propósito. Foi o que aconteceu com Daniel. O rei lança um decreto, mais uma vez. E ele diz: se tiver alguém orando a qualquer outro Deus, que não seja aquilo que eu disser, vai ser lançado na cova dos leões. Então Daniel, ele não dá ouvidos ao decreto do rei, e ele permanece firme no propósito do rei. Agora, ele é lançado na cova dos leões. Então, quando ele está na cova dos leões, o inimigo preparou a armadilha, ele foi lançado lá, agora acabou para Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 25 ao 28. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferente língua que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada, pois da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo para sempre e permanentemente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim, pois ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel então prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio o persa. Uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Fica de pé que eu vou terminar com uma coisa aqui, senão... Eu vou terminar com você de pé, ainda não acabou não. Você quer mais um? Olha como o que para nós é inimigo, para Deus é plateia. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque você pode estar vivendo a situação que eu vou mostrar para você agora. José, ele enfrenta muitos inimigos. Preste atenção aqui.
Até ele chegar a governador, ele enfrenta muitos inimigos, mas, na minha visão, o inimigo mais difícil que José tem que enfrentar é o inimigo de dentro da sua própria casa. O inimigo mais doloroso para a gente lidar é aquele inimigo que faz parte da família. Então José continua, diga para o seu vizinho, firme no propósito. Diga para o do outro lado, firme no propósito. Você tem alguns inimigos da própria família? Gente que tinha que estar junto com você, está se levantando e querendo atacar você? Firme no propósito. É o que José faz. Então, quando José está lá no Egito, com toda a autoridade de governador, os seus irmãos, eles descobrem que José está naquela posição. José não morreu como eles imaginavam. José não permaneceu escravo para o resto da vida como eles queriam. José agora está lá em cima. Cutuca o seu vizinho e diga, se prepara porque Deus vai colocar você lá em cima. Aleluia. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Tem gente que está torcendo para você morrer. Tem gente que está torcendo para você descer, para você não crescer em nenhuma área e permanecer lá embaixo escravo. Mas vai dar errado o plano deles, porque Deus vai fazer você ficar lá em cima. José agora está lá em cima. Gênesis capítulo 50, versículo 20 e 21. A gente vai encerrar aqui. José fala com os seus irmãos. Ele está lá em cima. Os irmãos estão ali em volta de uma mesa que José mandou preparar. E ali naquela mesa, à volta daquela mesa, José fala para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas o mal que vocês tramaram contra mim, Deus tornou isso em bem. E sabe por que Deus tornou isso em bem? Deus pegou o mal que vocês fizeram contra mim e transformou isso em bem para acontecer como vocês estão vendo nesse dia, para conservar a vida de cada um de vocês. Deus colocou na minha mão uma mesa farta na presença dos meus inimigos. E não é para humilhar os meus inimigos, ainda é para compartilhar e salvar os meus inimigos. Diga aleluia! Você tem inimigos, diga aleluia! Você está enfrentando inimigos, diga aleluia! Olha só, calma aí. Então, versículo 21. Agora, pois, não precisa temer não, porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou sustentar a vocês, vossos meninos, pois assim os consolou e falou para alcançar o coração deles. José diz: o que vocês fizeram de mal para me atingir, eu não vou fazer o mesmo com vocês. Eu vou pegar o mal que vocês fizeram, que Deus transformou em bem, e entregar para vocês aquilo que eu tenho. Eu não tenho mal, eu tenho bem. Então agora eu vou sustentar vocês. José só chegou nessa posição por causa dos inimigos que ele tinha dentro de casa. No final da história, os inimigos que ele tinha dentro de casa tiveram que ser sustentados pela mesa que Deus colocou para José na presença dos seus inimigos. Você está preparado para compartilhar da mesa que Deus vai colocar na sua frente farta
com gente que te perseguiu e te maltratou? Você está preparada para isso? Isso é uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Pastor, eu tenho enfrentado inimigos. Eu tenho passado uma luta de perseguição no meu trabalho, em alguns ambientes. Inimigos têm se levantado contra mim, Sai do seu lugar e vem aqui na frente para orar junto comigo. E nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Pode sair e vir.